Meus queridos, nós pedimos que os irmãos lessem o capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, e eu até pensei de comentar todo o capítulo. No entanto, só se for em 2 segundas-feiras, ou até mais. Hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia para nós meditarmos nos versículos 13 em diante. O que eu acho interessante é que, inicialmente, o apóstolo faz uma exortação à prática da santidade. A partir do verso 9, ele fala sobre a prática do amor fraternal. Aí é que ele introduz o assunto da situação dos mortos em Cristo e da vinda do Senhor Jesus. O que dá a entender que sem santidade e sem união, amor fraternal, não se está esperando a vinda do Senhor Jesus. Seriam estes duas marcas, como a Vila da Paz desenvolveu esse tema, não foi isso? Marcas da igreja do arrebatamento, características da igreja do arrebatamento. Aqui nós temos duas marcas que o apóstolo São Paulo fala antes de falar do arrebatamento. Mas eu quero falar primeiramente sobre os versículos 13 em seguida, ou seguintes, e quero ir passo a passo para que os irmãos possam entender o que o apóstolo São Paulo está falando aqui. Verso 13, todos lendo o verso 13. Quem tem uma Bíblia, quem não tem a Bíblia, o livro aí, mas abre o aplicativo aí no celular. O irmão que está em casa, no rádio, na internet, faça o mesmo, acompanhe, porque a nossa intenção é esclarecer aos irmãos. Olha como diz o verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. A corrigida diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança. Eu não trouxe a linguagem de hoje, mas essas duas é suficiente. Então, observe bem, ele diz: não quero que vocês sejam ignorantes. Olhe para cá, porque o que eu vou dizer já não está aí. Deixe sua Bíblia aberta. A palavra ignorante significa não compreender. Não é ignorante no sentido de bruto, no sentido de estúpido, grosseiro, que a gente também usa essa palavra para esse comportamento. Mas Paulo está falando da ignorância no sentido de não saber. Ele diz: eu não quero que vocês fiquem sem saber acerca dos que já dormem, porque alguns tessalonicenses duvidavam da realidade da ressurreição dos mortos, como também alguns coríntios duvidavam acerca da ressurreição dos mortos. Eu acho, os meninos de som venham me ouvir bem aqui, que está muito, para mim está muito médio aqui, está muito, menos, um pouquinho mais de grave aqui, por bondade, mas é bom ouvir aqui. Então, eles duvidavam a realidade da ressurreição dentre os mortos. Não, nem todos criam na ressurreição dos mortos. Eles pensavam que a vida em Cristo, de alguma maneira, dependia da sobrevivência do corpo físico até o arrebatamento. Então eles achavam que os que morriam antes da vinda de Jesus sofriam perdas, ou que eles fossem menos favorecidos, menos agraciados, que a glória deles fosse menor.
Então eles tinham esse pensamento, pensavam que a vida em Cristo dependia da sobrevivência do corpo físico, de forma que alguma ressurreição poderia até existir, mas algo assim muito remoto, muito distante. Isso dos mortos em Cristo. Eles entendiam que os crentes vivos, por ocasião da vinda de Cristo, seriam imediatamente glorificados, e por isso os mortos estavam em perdas, e por isso eles se entristeciam quando um parente, um amigo morriam antes de Jesus voltar, porque eles achavam que eles iriam ter perdas, porque para eles os crentes vivos, por ocasião do retorno de Cristo, seriam imediatamente glorificados, enquanto que os mortos não. Eles imaginavam que os crentes mortos receberiam uma espécie de glorificação inferior aos que estivessem vivos por ocasião da vinda de Jesus. Eis a ignorância deles, a falta de entendimento deles. Por isso que Paulo diz: não quero que vocês fiquem ignorantes, que vocês fiquem sem saber, que vocês fiquem sem compreender. Porque para Paulo, os crentes vivos, como também os crentes mortos, compartilharão igualmente das glórias do Senhor Jesus Cristo. Para Paulo, os crentes vivos, repito, e os crentes mortos igualmente participarão das glórias do Senhor Jesus, sem perdas nenhuma, nem para os vivos e nem para os mortos. Então ele diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Olha o termo que ele usa, olha o verbo que ele usa. Ele não vai usar acerca dos que morrem, ele não vai usar acerca dos que perecem, acerca dos que pereceram, mas ele usa o verbo dormir, porque o verbo dormir aparece 14 vezes no Novo Testamento para descrever a morte do crente. Para as Sagradas Escrituras, os crentes não morrem, os crentes dormem. Para as Sagradas Escrituras, eles não perecem, eles descansam, eles repousam, esperando o dia glorioso da ressurreição em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, porque eles não vão ficar lá para sempre nas suas sepulturas. Esse sono é temporário, porquanto haverá o grande despertamento para a vida eterna. Essa é a gloriosa esperança da igreja, porque nós levamos para o cemitério, agarrado na alça do caixão, os nossos irmãos. Alguns dizem aí: fica aí 100 anos, sem eu e sem gente minha. Mas nós dizemos diferente: soldado de Cristo, quer seja homem ou mulher, dorme em paz o teu sono, porque já já o teu general dará a voz de comando, e esse exército que dorme irá despertar para a grande festa. Aleluia! E isso é muito glorioso. Aleluia. Feche os seus olhos, só 10 segundos, e diga: ó, bendita esperança dos salvos. Continue com seus olhos fechados, agora só você. 1, 2, 3. Quem é salvo, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Ó, bendita esperança dos salvos, porque esse sono é temporário. Pastor, mas já tem 20 anos que eu sepultei mamãe, meu pai. Já tem, digamos assim, 40 anos que eu sepultei um parente, um ente querido. Mas o que são 40 anos diante da eternidade? O que são 100 anos diante da eternidade? 100 anos diante da eternidade é como uma gota d'água no oceano.
São poucos dias, pouquíssimos dias, porque nós temos uma eternidade para desfrutarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte física, portanto, diz o apóstolo São Paulo, não deve ser temida, pois em última análise, a morte não mata. É por isso que ele chama de sono. A morte só mata quem não tem esperança, mas os que têm esperança, ela não consegue deter, porque no dia do arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então observe, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Estes outros que não têm esperança são aqueles que não têm Deus em sua vida, que não têm Jesus em sua vida, que não têm fé na ressurreição de Cristo, que não crê na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, é bem possível que alguns deles estejam dentro da igreja, que não têm esperança. Mas o que Paulo está falando aqui são os de fora, os demais que não têm esperança. Esperança, irmão, é aquilo que é esperado. Mas também esperança é a disposição da esperança. Pastor, não entendi nada. O que é que nós esperamos? A ressurreição. O que é que nós esperamos? A vida eterna. O que é que nós esperamos? A volta do Senhor Jesus Cristo. E como nós esperamos? Com alegria, com certeza de que tudo que a Bíblia diz vai ocorrer, vai acontecer, porque Ele é fiel e vela pela sua palavra para cumprir. Então esperança é aquilo que é esperado, mas é também o ato de esperar. Só que os que não têm Jesus, eles não têm nenhuma coisa nem outra. Eles nem têm o que esperar e nem esperam. Por isso que Paulo diz assim: não quero, queridos irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Irmão, se você ler, porque eu não trouxe, deixa eu ver se eu trouxe alguma, não trouxe nenhuma afirmativa dos que não têm esperança, mas tem umas afirmativas dos que não têm esperanças, que para eles acaba tudo com a morte. Não tem mais esperança nenhuma. Por isso que Paulo diz que ele não tem esperança. Porém, Calvino diz: Paulo proíbe aos crentes tessalonicenses de se lamentarem como os incrédulos, arrancando os cabelos, se cortando, às vezes até se envenenando, se definhando, ficando sem comer, ficando sem dormir, ficando desesperado mesmo por causa daqueles que morrem, que não morrem. Se são crentes, não morrem, eles dormem. E Paulo diz, Calvino, que Paulo proíbe os crentes tessalonicenses de se lamentarem como os incrédulos, os quais dão livre vazão à sua tristeza, porquanto consideram a morte como a destruição final. Acabou, não tem mais jeito, imaginando que tudo quanto é tirado do mundo acabou, perece. Assim são os incrédulos. Mas aqui lhes diz: não faças pouco da morte diante de mim. Prefiro ser na terra servo de outrem, homem de poucas terras e poucos recursos, do que ser príncipe sobre todos os homens que se reduzem a nada. Eu disse que não tinha trazido, mas trouxe essa expressão. Olha o que diz Aquiles:
não faças pouco da morte diante de mim. Prefiro ser nada, prefiro ser na terra servo de outrem, homem de poucas terras e de poucos recursos, do que ser príncipe sobre os homens que se reduzem a nada. Do que me adianta ser príncipe, diz Aquiles, sobre aqueles que morrem e que se reduziram a nada, e que não tem mais esperança, que não tem mais futuro nenhum. Ele está dizendo, para mim isso não me interessa. Já Aristides diz assim, que viveu mais ou menos, ele veio mais ou menos na época desses outros. Ele diz, e se qualquer homem justo, dentre eles, os cristãos, se vai deste mundo, se regozijam-se os crentes e dão graças a Deus, e escoltam o corpo, como se estivesse sendo transportado de um lugar para outro, bem próximo. Quer dizer, os crentes têm tanta esperança, que sepultar um ente querido, é como que esteja apenas mudando de casa, mudando de residência, porque a esperança da vida eterna nos dá a certeza de que aqueles que nós sepultamos, um dia ressuscitarão para a glória de Deus e louvor da sua majestade. Sêneca diz, para alguns a morte é um castigo, para outros é uma dádiva, mas para os crentes é um favor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo está dizendo, não sejam ignorantes, creiam nessas verdades. Olha o que ele diz no verso 14, que eu quero que você leia, vamos lá? Todos juntos, verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, de novo ele usa o termo dormir, Deus mediante Jesus os tornará a trazer juntamente com ele. Nessa tradução, olhe, meus queridos irmãos, se tivermos entregue, atente bem, se tivermos entregue as nossas almas ao Senhor Jesus, o Senhor que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia com poder e glória, então poderemos esperar para nós mesmos a mesma coisa que aconteceu com ele. É o que Paulo está dizendo, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Vem a pergunta, quem crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Tem alguém que levante a mão? Quem crê que a morte não pôde detê-lo na sepultura? Então, se você crê que Jesus morreu por você, te redimiu, perdoou os teus pecados, rasgou a cédula da tua dívida, pagou o teu débito, te lavou e te purificou com o seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário, se você crê na obra vicária de Jesus na cruz, se você o aceitou como seu único e suficiente Salvador, se você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, que a morte não pôde detê-lo, então isso mesmo acontecerá com aqueles que creem nele. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, dessa mesma forma, Ele trará consigo, juntamente consigo, aqueles que já dormem, aqueles que estão, quer dizer, ele volta a bater na mesma tecla. Não sejam ignorantes, porque se vocês creem que ele morreu, se vocês creem que ele ressuscitou, ora, a ressurreição de Cristo é, digamos assim, é a validação da nossa ressurreição. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, miseráveis homens que somos, porque estamos esperando nele só nesta vida,
Mas graças a Deus que Cristo ressuscitou, e Ele diz que por isso também nós ressuscitaremos. O interessante é que Ele diz, mediante Jesus. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus. Olha, meu querido, que Paulo está dizendo com essa expressão, mediante Jesus, é que Deus é a fonte de todas as bênçãos, Deus é a fonte de todas as dádivas, de qualquer bênção espiritual, mas tudo nós só recebemos por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis porque a religião cristã é a religião certa, correta, porque não há um outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus, também homem. Ele disse, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Sem mim, nada podereis fazer. Então, só por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, mediante o Senhor Jesus. Mediante o Senhor Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Imagina essa cena aí, irmãos. A trombeta de Deus toca. Os mortos ressuscitam primeiro. Os santos vivos são transformados num abrir e fechar de olhos. Se encontram com os mortos que estão aí uns segundinhos, uns milésimos de segundo à frente, lá nas nuvens, e depois se encontram com o Senhor que vem descendo para recepcionar a sua igreja, e começa o grande cortejo celestial, para se cumprir o salmo, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Milhares de milhares em refulgente luz. Quem sabe? Eis o milícias de Jesus, completa, sim, completa, com Cristo meu Senhor e Rei, descansar ali, que grande de aleluia. Em glória divinal, então não há mais choro, nem há mais as dores, para sempre fugirão, e os remidos todos verão seu Salvador, e transformados todos serão com o Senhor. Canta, a igreja, 34, abre aí. Milhares de milhares, fulgente luz, eis os guerreiros, completa, sim, completa, com Cristo meu Senhor. Sinfonia, que coros de aleluia rompem além do véu. É que chegou o dia triunfal, e Cristo reinará enfim em glória divinal. Então não há mais choro, nem há mais tentação,
as dores, as tristezas, para sempre fugirão, e os gemidos todos verão seu Salvador, e transformados todos. Paulo está dizendo: Tessalonicenses, igreja, os crentes já falecidos não estão perdidos, não estão desesperançosos, não estão inativos. Paulo está dizendo: Tessalonicenses, igreja de Bacabal, os crentes falecidos, é um paradoxo, eles estão vivos, esperando a parousia de Cristo, esperando o arrebatamento de Cristo, porque Cristo virá e trará em sua companhia todos aqueles que se reunirão a Ele por ocasião da ressurreição. A morte não significa o fim daqueles que são de Cristo. A morte separa-os, mas somente por um momento. Esse momento pode ser anos, pode ser décadas, pode ser até século. Mas vai chegar o dia em que a trombeta de Deus tocará, e eles serão chamados para a grande festa. Ainda falando para que os crentes não fossem ignorantes, ele diz: de modo algum precederemos os que dormem. Hoje o pastor Elcio nos chamou para almoçar. E segunda-feira eu não saio, principalmente se eu vou pregar. Eu digo: Elcio, eu vou, mas é engolindo e voltando, porque eu preciso continuar estudando para pregar à noite. E fomos, rapidinho, eu e minha esposa. Cheguei lá e ele disse: estamos esperando a irmã Regilda. E eu disse: só que eu não vou poder esperar, porque eu tenho que voltar logo. Começamos a almoçar. E minutos depois, questão de uns 10 minutos, a irmã Regilda chegou. Eu estava estudando esse assunto. Aí eu fiz ali um paralelo na minha mente. Isso não vai acontecer naquele dia. Ninguém começa primeiro. Você está vivo, você está santo, você está atuante, está pregando, está orando, está fazendo maravilhas, sendo usado com dons espirituais, e os nossos irmãos estão lá na sepultura, viraram pó. O texto está dizendo: de modo algum nós precederemos eles. Mesmo estando vivos, nós não vamos preceder, nós não vamos chegar na frente. Preceder aqui significa vir antes. Paulo queria dizer que os crentes que continuarem vivos por ocasião da vinda de Cristo não compartilharão de suas bênçãos antes dos que morreram. Deus não vai dar essa chance a ninguém. A festa vai começar e todos estaremos lá, vivos e mortos ressurretos. Os do Velho Testamento ficaram aguardando esse dia. Estão lá aguardando Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Aí você pode pensar em outros, Déboras e muitas outras mulheres de Deus, os santos apóstolos, os pais da igreja, nossos irmãos que já são da nossa época e que já foram. A trombeta vai tocar, eles vão ser despertados, eles vão se adornar em um corpo glorioso. Nós também seremos transformados. Aí sim começará a festa. De modo nenhum precederemos os que dormem. Os que dormem
estão igualmente sob o olhar cuidadoso de Deus, tal como nós, e receberão os mesmos benefícios que aguardam aqueles que continuarem vivos até a vinda do Senhor Jesus. Paulo está dizendo: entendam isso. Eu não sei como foi que Paulo entendeu, porque os crentes de Corinto não entenderam, os tessalonicenses não entenderam. A única saída para responder essa dúvida é: Deus revelou ao seu ungido essa doutrina, dizendo: digam a eles que os que estão mortos estão guardados, eles estão dormindo, descansando para aquele dia glorioso. De modo algum precederemos os que dormem. Agora vamos ainda ao verso de número 16, para a gente começar a terminar. Vamos lá, quero que você leia bem alto, verso 16. 1, 2, 3, 16, forte. Eu saltei o 15? Saltei o 15, não foi? Leiam 15 então, 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Queridos, eu citei esse texto, essa expressão. Olha o que Paulo está dizendo. Ele fala nesse versículo aqui: nós os que ficarmos vivos. Alguns dizem que Paulo acreditava que Jesus voltava ainda nos seus dias. Aí vem uma interrogação: Paulo errou? Não, irmão, nós também acreditamos que Jesus vinha agora. Ou você está esperando Jesus daqui a 100 anos? Não, nós sabemos. Paulo está dizendo assim: alguns com certeza vão morrer antes da vinda do Senhor, mas nós, os que ficarmos vivos, de modo algum precederemos os que dormem. O que ele está dizendo é que ele cria que Jesus voltava nos seus dias, como também nós cremos que Jesus volta nos nossos dias. Agora o verso 16: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como é que diz a sua tradução? Lê aí, 16. Atualizada diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos ressuscitarão primeiro. Na corrigida diz, 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor mesmo. Primeiramente, essa expressão, sim, irmão José, é isso mesmo, está em vista aqui o Senhor Jesus. Ele não vai mandar o arcanjo Gabriel, esse virá com ele. Ele não vai trazer o anjo Gabriel, esse virá com ele. Ele não vai mandar os querubins e os serafins, esses virão com ele. Ele não vai mandar ninguém buscar a sua noiva, ele mesmo vem buscar. A igreja é tão importante para ele que ele mesmo vem buscar. Ele morreu por ela, ele já veio uma vez por ela. Ele morreu, sofreu por ela, ele morreu por ela. Ele ressuscitou por ela.
Ele foi para estar à direita do Pai para interceder por ela e mandou o Espírito Santo para ficar com ela. Como é que ele iria deixá-la aqui? Ele mesmo vem buscá-la. O Senhor mesmo. O texto está falando exatamente disso. Do Senhor Jesus, o qual, quando de sua vinda, tornará real o seu senhorio para todos os seres, sendo esse um dos principais propósitos da sua vinda, tornar conhecido o seu senhorio sobre todos os poderes do mundo. Ele reinará sobre tudo e sobre todos, porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, que uma tradução diz, palavra de ordem, alarido, uma outra diz, brado, hein? Grito de comando. Outra tradução diz, grito de comando. Queridos, a palavra de ordem indica a ordem de um general a seu exército, a convocação baixada por algum oficial do governo a respeito de algo que deve ser executado, conforme a vontade do governo. Nós temos aqui uma ordem dada aos exércitos de Cristo que o acompanham, para que surjam no avanço triunfal que constituirá a sua vinda. O Senhor Jesus, na qualidade de Rei vitorioso, dará sua ordem de comando aos exércitos do céu para que aconteça o arrebatamento da igreja, para que seja realizado o arrebatamento da igreja. Mas não é só o alarido, não é só o brado, não é só o grito de ordem, a palavra de ordem, mas também tem a voz do arcanjo. Quem está acompanhando? A voz do arcanjo anuncia a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Essas palavras indicam o arauto que anunciará o retorno de Cristo, o anúncio sobre esse acontecimento. E a trombeta? O toque da trombeta dá início à solenidade. Quando eu estava estudando aqui, eu me lembrei de algo interessante. Tem algum militar aqui? Tem algum militar aqui? Tem só o filho Cadê o irmão Jesus? Você vai concordar comigo agora, irmão Jesus? O senhor é sargento, né? O Anísio está aqui? Tem um filho do Brito. Olha, irmãos, acontece algo interessante. Só mostrar para vocês. Vai ter uma solenidade militar. O comandante maior, nesse momento, seja o comandante do batalhão, seja o comandante geral, se for o secretário, se for o governador, nessa ordem, comandante local, comandante de área, CPA, comandante geral, secretário e governador. Está tudo aparelhado, tudo pronto para começar a solenidade. Um dos oficiais chega, se apresenta. Analise muito bem o que eu quero colocar. Ele chega, se apresenta, presta continência, se apresenta, oficial tal e tal, apresenta a tropa com ou sem alteração e pede permissão. Atente bem. Pede permissão para começar a solenidade. O comandante dá a voz de comando. Permissão concedida. Eu vou acrescentar aqui umas palavras. Comece a solenidade. Ele se retira, marchando, dá voz de comando à tropa e a trombeta toca para começar a solenidade. Você entendeu a colocação aqui? O Senhor mesmo dá a sua voz de comando, porque Ele é o Senhor dos senhores.
Ele é o Rei dos Reis. O arcanjo pega a ordem e vai executar. E quando o arcanjo dar a sua ordem como comandado do comandante maior, a trombeta toca e a festa começa. Nesse momento, os mortos em Cristo, sepulcros se abrirão. Os mortos em Cristo, a Bíblia diz que a terra dará os seus mortos, o mar também, o fogo também, porque todos terão que comparecer diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos comparecerão, se levantam. Imediatamente os vivos serão transformados. A Bíblia diz, num abrir e fechar de olhos, pois a trombeta de Deus tocará, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os que estivermos vivos, eu vou repetir, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Aleluia! Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Se você tem essa esperança, quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quem tem essa esperança se prepara. Quem tem essa esperança não se envolve com o mundo. Quem tem essa esperança não se envolve com o pecado. Quem tem essa esperança não se envolve com a imoralidade, porque somente os santos estarão naquele dia. Oh, aleluia! Igreja de Bacabal, prepara-te para esse dia glorioso que não vai demorar. Oh, glória! Aleluia! Abra os seus olhos. Nós os que ficarmos seremos arrebatados, quer dizer como que no rapto. A palavra arrebatar significa furtar, levar. Por que furtar? Porque a ideia é de um ladrão que veio sem avisar. A vinda do Senhor será como ladrão. Ele mesmo diz. Ele não vai avisar. As Escrituras estão avisando. Nós estamos pregando. Mas ele virá a qualquer momento para buscar a sua igreja. Não vai dar tempo de se vestir. Quem estiver nu. Estou falando nu espiritualmente. Infelizmente tem alguns nus física e espiritualmente. Uma devassidão desenfreada. Um dos principais, e eu posso pregar no outro momento, sobre os sinais da vinda de Jesus. Mas eu posso adiantar que um dos principais sinais da vinda de Jesus é o aumento da iniquidade e o amor esfriando. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Estarão tão envolvidos com o pecado que não darão conta da vinda do Senhor Jesus Cristo. Não deixe que isso aconteça com você. Esteja com seus ouvidos ungidos, esteja com seus olhos ungidos, esteja com a sua alma derramada na presença do Senhor. Esteja santificado, santificada. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.
Ô meu irmão, você está no mundo, você pode desfrutar da tecnologia, você pode desfrutar do modernismo, mas não pode desfrutar do mundanismo. Você pode ser moderno, mas não mundano. Você pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar em você. Uma das ilustrações mais interessantes que eu já vi é do barco, que pode estar no mar, mas na água, mas a água não pode entrar no barco. Se a água entrar no barco, ele afunda. Então você está no mundo, mas você não é do mundo. Não te envolva com o mundo, porque o mundo é enganador. Você pode ficar. Jesus não quer que você fique, Ele quer lhe levar, e Ele disse que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, mas se eu for, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Vamos encerrar com o versículo de número 18. Nós lemos o 17? Leia o 17 aí, só para a gente seguir até o 18. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E quando eu for e vos preparar, eu já citei este versículo, mas na oração sacerdotal ele também diz: Pai, a minha vontade é que aonde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus quer você com Ele. Verso 18, para a gente dizer amém. 18. Bem alto para ouvir em casa. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolar, paracleto, mesma palavra para o Espírito Santo, consolador. Que palavras? Aquelas que falam sobre a esperança imorredora, a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Palavras conferidas pelo próprio Cristo, transmitidas pelos apóstolos, e que o Espírito Santo utiliza para nos consolar em sua missão, em momentos que nós estamos querendo parar. Como diz um hino que nós costumamos cantar: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmã Deusa, chegue aqui nesse microfone. Irmã Deusa está aí? Irmã Deusa, a senhora, chega aqui. Feche os seus olhos. Ninguém de olhos abertos. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Jesus vem. Que palavra? Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Que palavra? Ele não vai demorar. Não desanima. Não corte a tua cruz. Não olhe para trás. Não se desespere. Não se suicide. Olha para cima, olha para frente. Jesus está vindo. Ele prometeu. Ele não vai falhar na sua palavra. Ele vem buscar a sua igreja. Te anima, glorifica, te renova, exalta o nome do Senhor, te enche do seu Espírito Santo. Ei, igreja, enche-te do Espírito de Deus.
enchei-vos do Espírito de Deus. Sai deste mundo, sai do pecado. Tu não foi feito para este pecado, irmão e minha irmã. Você foi feito para a glória de Deus. Ele te ama. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Continue com seus olhos fechados. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Arás, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ai, cantarela, massura, me anda casa. Aleluia, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Pai, olha aí a tua noiva, amado, orei, me fosse dai. Alaia, sonha de fosse. Deus, cuida da tua noiva nesta noite, meu Pai. Oh, Deus querido, Santo de Israel, opera em cada coração, Senhor. Opera de maneira poderosa, de maneira gloriosa. Ei, conto me cansou e andecai. Opera, Espírito Santo de Deus, trabalha, faz maravilha no meio do teu povo. Faz, Jesus querido, lava, Senhor, nesta noite, purifica nesta noite, purifica, Senhor, tira tudo de nossas vidas, que não te agrada, que não te glorifica, que não está de acordo com a tua palavra, com a tua vontade, com o teu querer, Senhor da glória. Que todas as migalhas do mundo, que todas as coisas que não te agradam, vai saindo agora de cada coração, de cada vida, meu Senhor. Pela tua palavra nós já estamos limpos, e pelo teu sangue nós seremos purificados nesta noite gloriosa. Oh, aleluia! Vai lavando, Senhor, vai perdoando o teu povo nesta noite. Senhor, vai purificando, papai querido, vai purificando, deixando a tua noiva mais alva do que a neve. Nos purifica, amado, nos purifica. Nós precisamos do reavivamento espiritual. Labaço, rebaço, rebaço. Ora, leia, foi Deus, acende nossas lamparinas nesta noite. Tira as cinzas, meu papai, das nossas vidas nesta noite. Nos reabastece, nos enchendo do teu Espírito Santo nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu te entrego a tua noiva, nesta noite. Eu te entrego, Senhor, nossas vidas nas tuas mãos, e que o Senhor possa operar na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos ter a mente de Cristo, que nós possamos viver a vida de Jesus, que nós possamos ser cheios da plenitude de Deus. Aleluia, aleluia. Enche-nos, a Deus, para que nós possamos estar cheios para enfrentar os desafios e vencer, e ser mais do que vencedores, como a tua palavra diz, Espírito Santo de Deus. Nesta noite, amado, recebe essa intercessão, recebe este clamor da tua igreja, Senhor, recebe, e que esta oração não fique aqui dentro desta casa, mas que ela suba até o trono da tua glória, como cheiro suave às tuas narinas, e que tu possa nos responder para o teu louvor e para a tua glória. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Colaias, glória a Deus. Meu irmão, o que você faria, minha irmã também, se você recebesse a notícia hoje
Jesus vai voltar amanhã. O que você faria? Jesus pode voltar a qualquer hora. Enquanto o grupo se prepara, onde está a congregação Monte Sinai, Vila São João, dirigente Mobinadiel, pastor Edson, fica de pé, Vila São João. Parabéns.